Olá, tenha um excelente e abençoado dia. Vamos para mais uma meditação nesta manhã. Ainda quero explorar um pouco mais esse princípio que é muito poderoso, às vezes muito desconhecido também das pessoas em geral, porque as Escrituras Sagradas têm vários princípios que são verdadeiros códigos, são protocolos, onde quando praticados eles trazem sucesso para tudo aquilo que a gente faz. Alguém já disse que as Escrituras Sagradas é como um manual de instruções do fabricante, e a gente precisa atentar para as Escrituras Sagradas, porque elas nos dão a direção para como se viver uma vida abundante, uma vida vitoriosa, uma vida cheia de conquistas, cheia de bênçãos e de proteção. E muitas vezes a gente pensa que isso não é possível, mas se você é pai, volta a tocar nesse ponto, você nunca planeja o fracasso para os seus filhos. Aliás, o fracasso não glorificam a Deus, nossos fracassos, né? O Pai Celestial se alegra e é glorificado com aquilo que nós alcançamos. Por causa da obediência, alcançamos vitórias e conquistas, assim como um pai natural também é glorificado, é abençoado quando vê um filho dele tendo conquistas e sendo um vencedor. Então esse princípio é importante, por isso, o princípio da sinergia, que está aqui em Levítico 26, onde já lemos boa parte dele ontem. Eu vou só repetir alguns conceitos aqui hoje para nós tocarmos no assunto da sinergia nos nossos relacionamentos. Ontem eu falei do sentido geral da palavra e do princípio. Quando se entra em sinergia, ou seja, em concordância, há um poder na concordância, na unidade. Quando andamos juntos, pensamos a mesma coisa, falamos de uma mesma maneira, isso traz como o nosso organismo, né, que eu também toquei ontem no assunto, nosso corpo, quando funciona cada membro, cada órgão fazendo a sua parte, isso produz uma sinergia tremenda, uma força enorme, e foi um princípio que Deus criou. Mas isto também pode ser aplicado nos nossos relacionamentos. Nós vamos conferir aqui, vou ler novamente o trecho e depois vou acrescentar aqui mais uma informação importante, bíblica também. Então o texto diz: 5 de vocês perseguirão 100. 5 perseguem 100. E 100 de vocês perseguirão 10.000. Todos os seus inimigos cairão pela sua espada. Olharei para vocês com favor, e os tornarei férteis, e multiplicarei seu povo. Cumprirei minha aliança com vocês. Suas colheitas serão tão fartas que vocês terão de se desfazer dos cereais velhos, a fim de dar espaço à nova safra. Habitarei no meio de vocês e não os desprezarei. Andarei em seu meio, serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirou da terra do Egito, para que não fossem mais escravos. Quebrei o jugo de servidão que vocês carregavam sobre o pescoço e os fiz andar de cabeça erguida. Então veja aqui, olha o que acontece nesse princípio da sinergia, nos relacionamentos, né? Quando estamos juntos com alguém. 5 perseguem 100. O que é isso? É o equivalente a 100 inimigos para cada perseguidor. 20 inimigos para cada perseguidor. 5 perseguindo a 100. E 100 perseguem 10.000, equivalente a 100 inimigos por perseguidor. Por que isto? Porque quando você está em aliança com alguém no âmbito natural, isto provoca Deus, e você entra, quando você está em aliança com alguém, em concordância com alguém, você entra debaixo de um princípio que Deus estabeleceu. E todas as vezes, preste atenção nisso, todas as vezes que você se submeter, entrar debaixo de um princípio que Deus estabeleceu na sua palavra, haverá um poder ativado por aquele ato de obediência.
é um poder tremendo, é um poder que ele é exponencial, porque veja que esta vitória, esta força descomunal que acontece com a sinergia, não acontece por acaso, acontece neste caso aqui, porque Deus está dizendo: eu estarei olhando para vocês, eu vos tornarei férteis, multiplicarei, suas colheitas serão multiplicadas, eu habitarei no meio de vocês, andarei no seu meio, serei o seu Deus. Quer dizer, quando Deus está presente numa situação, quando você obedece a Deus, ao mandamento, Ele comparece com o seu poder e a sua graça, e isto torna-se um favor muito grande a nosso favor. É o mesmo princípio que Salomão escreve lá em Eclesiastes capítulo 4, de 9 a 12. Veja aqui, agora falando, vou aplicar nesses minutos finais sobre os relacionamentos. Marido e mulher, dois amigos, dois parceiros, né? Duas pessoas, um time de futebol, qualquer coisa que há esta concordância, essa sinergia é poderosa. Agora, aqui no texto que eu vou ler para você de Eclesiastes 4, 9 a 12, fala do relacionamento familiar mais próximo, que é o casamento. Veja aqui, Salomão já dizia: é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, atenção aqui, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não se arrebenta facilmente. Nós cristãos e líderes, usamos muito esse texto para falar da relação conjugal. Porque quando um homem e uma mulher se unem num propósito, cumprindo o propósito de Deus para o casamento, isto cria essa sinergia. Há uma coisa tremenda, porque aí é o cordão de 3 dobras. Por que 3 dobras? Porque quando você se une no propósito de Deus, no casamento, por exemplo, Ele vem morar entre nós. Eu serei o vosso Deus, eu estarei entre vocês. Então, eu tenho provado disso, já falei em outros episódios aqui, e outros podem testemunhar também, de quando você vive aplica o princípio da sinergia e descobre e ele aplica no relacionamento conjugal, isto traz uma segurança tremenda, traz uma força tremenda, um amparo tremendo. Quantas e quantas vezes nessa caminhada minha que eu não estive precisando da minha esposa e ela me levantou, quantas vezes eu não a levantei, quantas vezes eu não a encorajei, outras vezes ela estava desanimada e eu a encorajava e vice-versa, porque é isto que Deus preparou para nós. Portanto, desfrute dessa sinergia. E o texto voltando ao texto de Levítico 26, aí o texto diz assim: olha, suas colheitas serão tão fartas que vocês terão que se desfazer dos cereais velhos a fim de dar espaço a uma nova safra. Então, se você quer tornar a colheita farta, entre em concordância com a sua mulher, entre em concordância com o seu líder, se você está numa equipe, participe dessa sinergia, porque isto vai trazer um crescimento exponencial tremendo e não haverá limites para o que Deus vai fazer no meio de nós. Espero que esse princípio tenha ativado você para pensar bem no sentido de andar em concordância. A discordância é uma coisa demoníaca, ela gera confusão, gera divisão, gera competição, e o reino de Deus não é um reino de competição, mas sim de cooperação. Entre em concordância com o seu líder, com o seu marido, sua esposa, e vocês vão experimentar esse princípio poderoso da sinergia atuando, porque Deus vai comparecer e Ele vai trazer colheitas fartas em todas as áreas da sua vida. Vamos orar juntos? Pai Celestial, na autoridade do nome de Jesus, que
que este princípio seja revelado no coração dos meus amigos e das minhas amigas. Todo lar, toda equipe que houver algum espírito de divisão, de discordância, de confusão, distorcendo palavras, distorcendo impressões, eu repreendo agora em nome de Jesus, que haja unidade nos casamentos, unidade nas famílias, unidade nas equipes, unidade nas igrejas, unidade nos grupos, para que o teu reino se estabeleça nessa terra através do crescimento exponencial provocado pelo princípio da concordância e da sinergia. Eu oro assim, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Faça um excelente e abençoado dia, ande em concordância com aqueles que Deus colocou ao seu lado, porque isso vai trazer colheitas abundantes em todas as áreas da sua vida. Faça um excelente e abençoado dia e até amanhã.